Salve, salve, argonautas ao redor do mundo. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumava fazer. Vou falar aí um pouco sobre palavras em português de Portugal e português brasileiro, que diferem um pouco e trazem algum estranhamento entre os nativos de um lugar e de outro. Mas eu quero fazer como disclaimer, deixar muito claro que a intenção desse vídeo não é tirar sarro de uma linguagem ou tirar sarro da outra, é simplesmente para mostrar essas diferenças e ver que isso traz muita curiosidade linguística, porque ao final das contas a língua é a mesma, né? Teve a mesma origem, né? Só que ela se desenvolveu de um jeito em um país e de outro jeito no outro. Então, só trazer essa curiosidade, a minha intenção não é questionar, não é fazer julgamento de valor, é somente mostrar essas diferenças e como isso é curioso. Fique aí com o vídeo. Oi, oi, que finalmente vai. Finalmente vai esse negócio, rapá. Finalmente arrumei tempo para colocar a câmera, fazer aqui mais ou menos uma ambientação para fazer um vídeo que eu já estava querendo fazer desde que eu cheguei aqui em Portugal. O que é esse vídeo afinal? Falando sobre palavras que existem no português de Portugal que são muito esquisitas ou têm significados totalmente diferentes com o português no Brasil. Eu tentei fazer uma pesquisa mais ou menos, perguntar para alguns amigos portugueses se essas palavras realmente são usadas e se elas são comuns, mas de qualquer maneira são palavras que eu tenho escutado todo dia, ou pelo menos toda semana. São palavras assim que talvez um turista que só venha para Portugal de passagem não escute muitas vezes, mas eu, como eu já estou morando aqui já faz quase 3 meses, ou já fazem quase 3 meses, depende de onde você vem, né? Já fazem 3 meses, então eu já escutei bastante essas palavras sendo usadas no dia a dia. Vou tentar deixar esse vídeo bem dinâmico, então vou colocar as palavras aqui na tela, tipo assim, ó. Primeira palavra que eu queria comentar, só colocando aqui um parênteses, tá? Eu vou dizer a palavra como eu escuto aqui em Portugal, e aí eu vou dizer a equivalência no Brasil. Se tiver algum brasileiro assistindo, algum português assistindo, quiser comentar essas palavras especificamente, fique à vontade. Eu coloco os comentários aqui embaixo, se essa palavra realmente você usa todo dia, ou se no caso do brasileiro, se achou realmente muito estranho. A primeira coisa que eu queria comentar, na verdade, não é uma palavra, é uma expressão. É a expressão deitar fora. Isso para mim é muito engraçado, porque quando eu escuto deitar, eu já penso em deitar, tipo, para dormir, ou deitar para descansar, né? Tipo, uma pessoa está na posição horizontal, deitada, né? Mas aqui eles usam deitar fora com o significado de jogar fora. Tipo, pegou um lixo e deitou fora, né? Jogou fora. Ou pegou uma coisa que não funcionava mais e deitou fora. E é uma coisa que desde que eu ouvi a primeira vez eu entendi o significado disso, eu entendi o que queria se dizer, mas foi muito estranho. Eu falei, nossa, deitar fora. Muito curioso. Deitar fora, no Brasil a gente fala jogar fora. A segunda palavra ela é bem curiosa, eu não consigo chegar a uma conclusão se ela realmente é usada por muita gente, mas aqui na região que eu estou eu escuto bastante, que é lume. Lume é uma palavra que eu consigo reconhecer que ela é em português, mas eu ouvi ela pouquíssimas vezes na minha vida. E nas vezes que eu ouvi, eu falei, nossa, o que será exatamente isso? Eu consegui pegar o contexto, mas eu não consigo entender ao que se referia. E lume é usado aqui como sinônimo de fogo. Então eu posso esquentar minha panela no forno e falar, eu vou aquecer o lume. Ou então eu vou acender a lareira e falar, eu vou acender o lume da lareira. E é muito estranho. E eu não consegui me acostumar com essa palavra para fogo. Então eu também não sei dizer se o lume é só o forno ou se o lume é o fogo em geral. Bom, eu fico de vez em quando olhando aqui para baixo, porque eu tô com aqui minha colinha, que é da celular, que eu coloquei as palavras, eu fico aqui
mexendo aqui para ver se eu não estou esquecendo nenhuma e relembrando, tá? Mas vamos lá. A gente parou na terceira palavra, que na verdade é uma palavra que eu acho que ela não é tão novidade assim. Eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que é prego. Prego no sentido aqui é um sanduíche de carne, mas é um sanduíche com um bife de carne, não é com um hambúrguer. Então é um sanduíche que é feito com como se fosse o pão francês. No Brasil a gente chama de pão francês, que é o famoso cacetinho, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Mas é um sanduíche que é feito com esse pão e um bife de carne. E eu não sei dizer se ele é muito comum no Brasil, não. Acho que pelo menos em São Paulo ele é quase zero comum. Nunca vi um sanduíche assim sendo vendido em quantidade, né? Lá em São Paulo tem mais ou hambúrguer ou cachorro quente ou misto quente. Mas sanduíche assim de bife é muito. Eu não conheço um lugar que faça. E aqui esse sanduíche especificamente tem o nome de prego. Então às vezes quando você passa na frente de um bar ou de um restaurante, alguma coisa assim, tá lá tipo prego de carne ou só prego. E é um pouco esquisito, porque pelo menos até onde eu sei eles também usam a palavra prego para se referir a um prego de martelar, mas enfim. Por algum motivo esse sanduíche chama-se prego. O sanduíche em geral, aqui também tem um outro nome bastante curioso que na verdade não é muito diferente, mas é uma forma de falar que é curiosa, que é sandes. Eles não usam a palavra sanduíche, eles falam sandes. Então, às vezes, se você estiver numa conversa mais informal, assim, estiver falando mais rápido, de repente você pode escutar essa palavra no meio de uma frase, fui ontem comer um sandes e não sei o que, não sei o que lá. E você pode não falar, nossa, o que você foi comer? Oi, não entendi. Mas aí depois que você entende o significado, você fala, tá bom, faz sentido, sandes, sanduíche. Quinta palavra, na verdade, são duas em uma, que tem uma variante que eu sei no norte de Portugal, que é onde eu estou, e uma forma diferente de falar no sul, que a questão quando você vai pedir um café num bar, assim, um café numa cafeteria mais antiga, principalmente, o que é mais comum, acho que muita gente deve ter ouvido falar, de pedir a bica, né, como se fosse a xicrinha de café expresso, que por sinal a bica, na verdade, leva esse nome porque ele quer dizer beba isto com açúcar, né? Pelo menos essa é a lenda que circula, que bica tem esse nome por causa dessa, é como se fosse uma sigla, né? Mas na verdade bica é uma palavra usada muito no sul de Portugal. Aqui no norte, onde eu estou, eles falam cimbalino, se referindo a um café expresso numa xicrinha pequena. E no começo eu falei, nossa, mas por que cimbalino? O que será que tem a ver isso, né? Mas eu logo cheguei à conclusão que, na verdade, deve ser por conta da máquina de café que ficou famosa, que era a marca da La Timbali, né? Que está escrito La Cimbali, né? Que em italiano se lê Timbali. E aí eles provavelmente devem ter associado isso me veio um cafezinho dessa máquina aí, cimbalino, me dá um cimbalino. E ficou uma forma corrente de se dizer. Achei muito interessante, eu jamais ouvi nada parecido no Brasil. Sexta palavra, eu acho que ela existe no Brasil, essa palavra, mas eu ouvi pouquíssimas vezes, não consigo lembrar dela dentro de um contexto. E aqui, apesar de eu também ter entendido o que significa dentro de um contexto mais amplo, mas eu ainda acho muito esquisito e não me adapto muito a ela. Que é essa palavra aqui, ó. Malta. O pessoal fala direto isso aqui. E o que quer dizer malta? Justamente isso, o pessoal. Quando eles vão se referir a várias pessoas, a um grupo de amigos ou a muitas pessoas ao mesmo tempo, eles falam, a malta toda pensa isso, a malta toda vai para tal lugar. Eu falo, nossa, a malta toda, todas as pessoas, o pessoal todo. É muito curioso essa palavra, não sei dizer de onde veio, e é muito usada, e enfim, causa um bocado de estranhamento. Essa sétima palavra eu vou até colocar aqui para vocês verem que diferente que ela é. Pois é. Aí você fala assim, mas o que tem de diferente nessa palavra? Ela existe no português do Brasil, normal, todo mundo sabe o que significa.
todo mundo entende o que significa. Só que aqui em Portugal eu não diria assim. Aqui em Portugal eu diria, todo mundo percebe o que significa. Percebi o que você quis dizer. E é muito engraçado eu ouvir a palavra perceber no sentido de entender. E aqui eles falam muito mais percebo, ou não estou percebendo, ou não estou a perceber o que você está a dizer. Eles têm essa forma de falar que é perfeitamente entendível para um brasileiro, mas causa um estranhamento, porque eles quase não usam a palavra. Eu não me lembro de ter ouvido um português usar a palavra não entendi, não estou entendendo, não estou a entender. Não usam, eles usam não estou a perceber. O oitavo comentário, na verdade, é uma expressão, e eu não sei muito bem o que dizer sobre ela, então só vou jogar assim, e acho que quem for melhor em gramática vai poder me dizer se eu estou entendendo errado, se eu estou achando estranho por um motivo errado, mas enfim, eu vou comentar mesmo assim. Quando eles querem dizer assim, quando é que você vai dormir, ou você está indo dormir já, ou você está indo se deitar já, eles costumam dizer vai te deitar, vai te deitar, ou já vai te deitar. E para mim é muito esquisito, porque eu não estou acostumado a usar esse ti, né, no sentido de você, e mesmo que eu saiba que talvez até tenha lugares no Brasil que usam isso, mas é estranho. Não sei, me soa esquisito. Normalmente eu poderia dizer a mesma coisa falando vai se deitar, né, como se fosse SE, né, que é uma forma de mais rápida de dizer você vai se deitar. Mas quando eu escuto vai te deitar, talvez pensando gramaticalmente seja até mais correto, enfim, não sei, mas causa um pouco de estranhamento. E quem for melhor de gramática e quiser deixar algum comentário, por favor, deixe aqui embaixo. No exemplo que eu queria comentar, a expressão por toda parte, que também é dessas expressões, um desses exemplos que dá tranquilamente para entender o que quer dizer, mas causa um certo delay, assim, causa um certo loading na cabeça do brasileiro. Quando eles falam assim, por toda parte se faz tal coisa, por toda parte acontece isso, por toda parte tem determinado comentário. Estão falando sobre isso por toda parte. Dá para entender muito tranquilo o que significa isso, mas causa esse delay, porque eu diria em todos os lugares estão fazendo isso, ou por todo lado estão dizendo isso, mas por toda parte é um pouco estranho. 10º exemplo, eu ouvi algumas vezes, tentei perguntar para amigos portugueses se eles justificam isso, mas não, a minha resposta foi inconclusiva, que é a expressão encerrados em casa. Estamos há 3 meses, ou há 2 meses, ou estamos há 1 mês encerrados em casa. É um tipo de exemplo assim que realmente pode se entender, mas é estranho. No Brasil se diria fechados em casa, ou trancados em casa, ou sem sair de casa, mas encerrados em casa, um pouco esquisito. Até me lembra um pouco dessa coisa de encerrados, como se está cerrado, né? Talvez lembre um pouco mais o espanhol, que eles falam cerrado, né? Já lembro do tancat, tancat, que em Barcelona eles falavam, que para mim é a palavra mais engraçada de todos os tempos. Mas enfim, encerrados em casa é estranho. Esse 11 de dezembro é bem curioso, porque eu ouvi durante uma conversa com muitas pessoas na mesa, estava todo mundo falando sobre vários assuntos em geral, e estavam contando uma história, e aí surgiu essa expressão no meio da conversa, eu nem perguntei o que era, porque deixei a conversa fluir, mas depois eu falei, não, mas espera aí, o que foi aquilo que você falou mesmo que eu não entendi? Jogo do galo. E aí a pessoa começou a me explicar o que era um jogo do galo e foi falando, aquela coisa que você faz assim, e eu coloco um X, uma bolinha. Jogo da velha. No Brasil a gente fala jogo da velha. E aqui é o jogo do galo.
Por que cargas d'água que chama Jogo do Galo, não sei. Mas eu também não sei porque cargas d'água chama Jogo da Velha, então tudo bem. É esse jogo aí que é famoso. Essa próxima expressão surgiu na mesma conversa, por sinal, e começou a se falar que eu gosto muito de comer esse doce, tal, 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 tal. Eu fiquei pensando, nossa, parece um doce muito bom, mas não consigo, acho que eu não conheço esse doce, nunca vi na minha vida. Que é isso aqui, ó. Sim, bolas de Berlim. A pessoa falava assim, nossa, porque eu adoro comer bolas de Berlim, porque naquele lugar tem a melhor bola de Berlim do Porto e papapá, papapá. Nossa, agora eu fiquei super curioso, né, de comer isso aí, vamos ver o que que é isso, né, deve ser uma coisa que só tem aqui em Portugal. Pois é sonho. Bolas de Berlim, no Brasil a gente fala sonho. Eu não sei se eles têm sonho aqui em Portugal, acho que tem, mas deve ser um outro tipo de comida. Não é a mesma coisa que bolas de Berlim, alguma comida um pouco diferente. Mas é também muito curioso, porque essa expressão, essa palavra, né, esse nome de doce, eu acredito que seja o único doce que tem no Brasil que talvez tenha tido uma origem estrangeira ou não, né? Mas é o único doce que no Brasil não tem nome de coisa estrangeira. Porque eu acho que o Brasil é cheio de falar assim, pão francês, e é um pão que não existe na França. Macarrão à bolonhesa, e é um macarrão que não existe em Bolonha. Não sei o que, bife à milanesa, e aí você chega em Milão e o bife é totalmente diferente. Enfim, o Brasil é rei de dar nacionalidades para comidas que não existem na sua suposta terra original, né? E o único doce que não tem esse nome é justamente o sonho, que aqui em Portugal chama bolas de Berlim. A última expressão que eu vou colocar, para fazer esse paralelo entre o português de Portugal e o português brasileiro, eu vou colocar em alguns instantes, mas antes eu queria dizer que assim que eu terminar de falar esse último termo, não saiam ainda do vídeo, que eu vou colocar mais para frente dois termos bônus, que depois vocês vão entender porque que eu estou colocando dois termos bônus, e aproveitem nesse momento para deixar aqui o seu like, os seus comentários. Quem já tiver algo a dizer sobre essas palavras todas que eu falei até agora, coloque o comentário aqui embaixo. Quem for português e quiser comentar, quem for brasileiro e quem achar engraçado, pode fazer isso nesse momento. O último termo, antes dos termos bônus que eu queria falar, é a palavra parvo. Parvo é uma coisa que no Brasil acho que é bem possível que todo mundo entenda essa palavra, mas que aqui é usada muito mais comumente e que no Brasil não é nada comum usar essa palavra, é quase que uma palavra assim exótica. Você falar aquele cara é um parvo, e aqui é muito comum. Aquele cara, tá vendo? Aliás, olha só, eu podia ter falado dessa palavra, né? Porque aqui em Portugal acho que ninguém fala cara. Mas enfim, qualquer coisa deixa para o próximo vídeo. A palavra parvo é muito usada aqui, e ela tem uma conotação bem forte, e pelo que eu consigo entender em conversas com os portugueses e perguntando para eles assim, qual que é o grau dessa palavra, eu acho que seja um equivalente a babaca. Então, quando você vai xingar uma pessoa, aquele cara é um babaca, né, nesse nível, assim, você fala, aquele cara é um parvo. Aqui em Portugal eles usam parvo, não usam a palavra babaca. Não sei se existe babaca aqui, acho que não, acho que eles só falam parvo mesmo. Bom, os termos bônus, eu vou explicar o que significa. Eu fiz essa lista de palavras, falando de alguns estranhamentos, de algumas coisas do português de Portugal que me pareceram esquisitas e que são faladas no dia a dia, e que eu tenho dificuldade muito grande em me adaptar com essas palavras sendo usadas ou nesse contexto, ou desse jeito, ou mesmo as palavras em si. Mas os termos bônus é um termo português e um termo brasileiro, que eu acho que são muito bons, e que eu, desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu percebi que eu comecei a usar esse termo muito mais corriqueiramente, a ponto de eu não me lembrar o que eu usava antes de vir para Portugal, porque é uma palavra que se encaixa tão perfeitamente em todos os lugares, que realmente ela é muito boa para a língua portuguesa como um todo. E depois eu vou falar de um termo brasileiro, que eu não perdi e acho impossível de perder porque ele é muito bom e ele se encaixa também em todos os lugares. O termo português é o pois, que muitas vezes a gente escuta, é, assim, como quase que uma caricatura, mas pois é muito parecido.
Ele é, na verdade, o nosso pois é. Quando a gente fala pois é, talvez eles não falem pois é, eles só falam pois, ou pois sim, ou pois não, mas o pois é muito usado e ele é excelente, assim, porque ele é um resumo muito bom de muita coisa. Você pode estar no meio de uma conversa e a pessoa, ao invés de falar, percebi o que você quis dizer, ou sim, vamos fazer tal coisa, ele não precisa falar, sim, vamos fazer o que você me disse. Você simplesmente dá uma sugestão e a pessoa responde, pois. Pronto. Já está muito claro assim o que ele entendeu e que ele concorda e que é isso e pronto. Então simplesmente responde pois. Pode ser pois é, pode ser pois sim, mas pois é muito sintético e muito aplicável em todas as possíveis situações que se pode imaginar, e eu acho uma palavra excelente e eu comecei a usar, porque realmente é muito boa. Estava vendo um vídeo sobre palavras usadas na Itália que muitas vezes os turistas não entendem, ou quem quer começar a aprender italiano não entende, e uma das palavras que eles usaram para dar esses exemplos foi o tipo. Aí quando eu descobri que tipo, que é uma coisa tão brasileira, tão paulistana, é usada também, inclusive na Itália, eu falei, pronto, essa palavra já está até, assim, universal, e o tipo realmente é uma gíria que já deixou de ser gíria há muito tempo, e que entrou na linguagem no Brasil há tanto tempo, que eu não sei se ela existe em Portugal, mas com certeza existe no Brasil. E é uma palavra que eu também não consigo lembrar como eu falava antes de eu começar a usar tipo. Porque realmente tipo é uma coisa que você pode colocar em qualquer frase, em qualquer contexto, em qualquer tempo verbal. E ela é excelente, porque você vai explicar uma coisa e você não precisa ficar se alongando muito. Você pode falar, é tipo isso. Pronto, já está claro. Você não precisa dizer tal coisa se assemelha a tal outra coisa de determinadas maneiras, por essa e essa razão. Não, você fala, é tipo isso. Pronto. Ou você pode começar uma frase, você pode unir as duas frases com isso, usando o tipo. E realmente genial. É uma gíria palavra que está totalmente dentro da língua portuguesa falada no Brasil. E que eu lembro que quando começaram a usar, tinha até uma certa rejeição de falar, essas pessoas que ficam falando, usando tipo. Mas não, tipo é maravilha, é palavra sensacional, ela merece ser reconhecida como a palavra coringa da linguagem no Brasil, com certeza. Bom, foi isso, finalmente consegui terminar esse vídeo. Estava aqui juntando no meu celular as expressões em Portugal e as suas contrapartidas brasileiras. Finalmente consegui fazer, deu bastante coisa, deu 13 expressões, mais as expressões bônus que eu coloquei no final. Com certeza deve ter muitas outras, mas eu não vou também ficar juntando todas num vídeo só, porque senão ia ficar muito longo. Se eu encontrar novas expressões assim, eu farei uma segunda parte desse vídeo, mas por enquanto é isso. Então quero deixar de quem chegou até aqui, que deixe aqui comentários, curta esse canal, porque eu estou crescendo com ele, está sendo a primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo, inclusive. Tá vendo o tipo aqui, ó? Então, está sendo a primeira vez que estou fazendo um vídeo nesse estilo. Então quem quiser continuar vendo coisas assim, quiser entender um pouco melhor da cultura portuguesa, querer ver novos exemplos de choques culturais ou de questões linguísticas curiosas, deixe isso no comentário, diga que curtiu. Se tiver algum português assistindo, por favor, dê os seus comentários, indique para seus amigos portugueses, mas por favor não fiquem bravos comigo, porque eu não estou criticando em momento nenhum a forma portuguesa de falar, muito pelo contrário, eu estou mostrando que existe uma riqueza muito grande de forma de falar em lugares diferentes que falam a mesma língua, e que para mim está sendo muito satisfatório de ver e conseguir aí ampliar o meu repertório de palavras nessa mesma língua, em contextos diferentes e formas diferentes de interpretar essas palavras. É isso aí então, vou ficando por aqui, vou seguir aventuras Portugal afora, espero que logo logo acabe essa quarentena, né? Que aí assim eu posso ir por acolá e fazer vídeos aí pelas cidades, pelas estradas e pelo Portugal afora. Fique aí, muito bem, cuide-se durante esse final de quarentena e até a próxima.